Olá, estamos para começar uma série de vídeos, vídeos esses que vão trazer alguns assuntos, sejam eles polêmicos, sejam eles para discutir sobre os seus pensamentos, cada um com seu tipo de pensamento, cada linha, cada segmento, seja ele de forma, qual seja a sua fé religiosa, qual seja a sua crença filosófica, qual seja a sua teoria de vida, seu modo de vida, seu conceito sobre o ser humano e principalmente a formação do universo, a formação do homem, a formação do pensamento, da ideia divina, da ideia de uma dependência de um ser superior. Hoje estamos aqui com o grande amigo Adalto, um amigo muito prezado pelo carinho que a gente tem um pelo outro, como a partir do momento que formamos uma amizade, foi assim, de pensamentos idênticos. Temos muito em contradição, mas como amigos nós respeitamos cada um a sua ideia. Então quero apresentar a vocês o Adalto Cianci, e eu dispenso qualquer tipo de palavras de elogio da minha parte, porque seria apologia ao ser humano, mas eu quero que ele mesmo se apresente e diga quem ele realmente é, o que ele fez, o que ele está fazendo no momento. Realmente o João ele foi muito feliz, né, quando ele fala sobre o respeito, e é uma coisa que hoje a gente sente uma necessidade muito grande, que as pessoas se respeitem, principalmente naquilo que elas creem, quer seja a sua posição política, quer seja a sua atenção religiosa, né? Mas o importante mesmo é que eu sou um grande curioso e estudioso, né? Essa é que é a determinante da coisa. Como o João disse, o nosso primeiro contato foi contestador, né? Nós começamos a contestar algumas coisas que nós tínhamos por verdade. E do respeito, né, entre nós, surgiu essa grande amizade. Uma amizade que chegou ao ponto do João me convidar a participar desse programa, cujo nome é muito interessante, é verdadeiro, e é um prazer enorme estar aqui junto contigo, trocando as ideias que naturalmente nós conversamos, né, por esses cantões aí da vida. Seu nome completo? Meu nome completo, né, é Adalto Cianci Batista. Sua formação? Eu sou formado em auditoria fiscal tributária pela Universidade Gama Filho, e depois de velho fiquei maluco e me formei em teologia, né? E a partir de então, apesar da formação, continuei os estudos, dando uma ênfase maior à parte, né, de crítica textual. E daí então essa necessidade de questionamento. Questionamento no bom sentido, né? Questionamento entre amigos, com respeito, e daí tocando o barco para frente. Faço parte como missionário de uma denominação, a Comunidade Evangélica Maranata, diferente de todas as denominações conhecidas. Mas isso aí no decorrer desse bate-papo, dessa coisa toda, aí talvez eu sinta um pouco mais a respeito dessa concepção religiosa, que foge completamente aos padrões, né? Ela tem uma particularidade muito gostosa que me fez aderir a esse conceito. Beleza. Esse teu desenvolvimento intelectual que você formou ao longo do tempo, né? Me admira muito
em curiosidade, em querer aprender com você. Né? Estávamos conversando antes sobre um assunto que realmente é interessante para que você dê uma ênfase no trabalho missionário que você faz. Você estava comentando sobre reuniões que são feitas na igreja com intenções de ajuda, de um verdadeiro cristianismo praticado de forma pessoal. Como é que você comentou sobre isso? João, nós vemos, particularmente eu vejo, né, um distanciamento muito grande dessas grandes igrejas, dessas grandes denominações, e a gente observa que está em muito fugindo, né, aquilo que o Senhor deixou como diretriz, como base do... Um propósito. Né, principalmente quando ele se refere ao reino dos céus, ao reino de Deus. E eu vejo hoje com uma tranquilidade assim muito grande. Eu observo que essas igrejas pequenas, sabe, mas pequenas mesmo, assim, com 30, 40 pessoas, em que você denota que aquele orientador, aquele pastor, né, ele tem realmente um compromisso com o reino de Deus. Ao contrário dessas grandes denominações, dessas grandes igrejas que congregam milhares de pessoas, e a gente se questiona, será que realmente uma pessoa tem como amparar 500 famílias? Ou melhor, 500 pessoas? Será que um só homem tem como conhecer de forma espiritual, de dar atendimento, acolhimento a 200 pessoas? E muitas vezes eles fogem desse propósito. Se nós formos observar essas pequenas congregações, nós vamos ver às vezes homens sem uma cultura muito elevada, né? Mas com um profundo conhecimento de reino de Deus. Sabe? Eles não estão preocupados em doxologia, escatologia. Não, eles estão preocupados verdadeiramente com aquelas almas. Sabe? E isso aí eu já começo um questionamento comigo mesmo. Será que quando nós tivemos as escritas, né, os autores, né, de evangelhos, até mesmo o apóstolo Paulo, quando fez as cartas, né, e todas essas cartas que nós temos conhecimento, tanto vai ser as canônicas, mas como aquelas apócrifas, será que esses homens teriam mesmo escrito com essa intenção de formatar uma doxologia, uma teologia, ou eles simplesmente estavam descrevendo aquele problema? Será que o Evangelho foi escrito pensando que ele ia tomar uma proporção de interpretações 2000 anos depois? É bastante curioso a colocação, porque geralmente a gente pensa no presente, né? Até Paulo, na sua citação, ele diz: nós os que estamos vivos veremos Jesus voltar. Quer dizer, a preocupação dele era com aquele momento, com aquele instante. Você nunca projeta isso para 100 anos, e muito menos para 2000 anos, né? Então hoje a gente vê um grande número de igrejas com palácios e castelos de pregações que, como você falou, pouca assistência espiritual, pouca assistência social, pouca assistência matrimonial, porque hoje um dos grandes males que assola a sociedade é o casamento, né? Onde ele é mais atacado hoje em dia, o conformismo e o relativismo e o imediatismo fazem com que casais casem hoje, não chega nem no final do dia, já estão separados. Então a gente tem uma situação realmente uma responsabilidade muito grande dessas igrejas, e eu vejo que você tem um caminho, enveredado por um caminho, onde o teu trabalho missionário é de trabalhar nesse sentido. Mas até mesmo essa questão do casamento, o João,
eu vejo assim com muita dificuldade, porque eu não sei até que ponto a gente pode considerar ele realmente 100% espiritual, ou deixar de observar que ele também tem um grande peso de concepção social. Claro. Porque nós temos sociedades que você casa e descasa com uma velocidade muito rápida, né? São sociedades altamente desenvolvidas e sociedades que mantêm um vínculo espiritual também na mesma proporção. A gente pode citar não só os Estados Unidos, mas como muitos os países da Europa, inclusive países sede, né, nascedouros da religião, né? Eu coloco ali, sim, nascedouros da religião, porque a gente não pode situar o nascedouro somente em Jerusalém, no caso da religião cristã, judaica, né? Mas o desmembramento dela. E lá eles têm essa lei de divórcio, né, e que é uma coisa muito rápida, não existe essa coisa de sofrimento como existe aqui. Nós ainda estamos, né, muito apegados a costumes. Então eu tenho assim, muito cuidado, né, nessas interpretações, até mesmo porque a interpretação de casamento, separação, prostituição, adultério, né, essa interpretação bíblica ela é meio problemática, ela é de difícil entendimento, né? A gente não pode dizer que ali afirma que você vai casar todo o contexto, né? O contexto da escritura. A gente tem exemplos ali de poligamia, o que era natural naquela época. Então hoje em dia a gente tem um conceito jurídico, né, da monogamia. Então, quer dizer, tem coisas que são de difícil entendimento. Entendi. Bem, apresentado toda essa tua preocupação, esse teu trabalho,